Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 20. Aleluias. Deus é lindo. Queridos, eu quero falar de algo esta manhã poderoso. Vai ser rápido. Aleluias. Sim, Jesus. Aleluia. Números capítulo 20, el versículo 1. Observe ahí, dice: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Sigue. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ok, sigue. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Sigue. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aqui nosotros e nuestras bestias. Sigue. E por que nos has hecho subir del Egipto? Observa esta parte. Perdão. Observa esta parte, queridos. E por que nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de vinas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. El pueblo tenía falta de agua, ¿lo tiene claro? Sigue. Se fueron Moisés y Arán de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se prostraron sobre su rostro. Quero que você aprenda, aguarde essa parte aí, querido. E disse assim: E la glória de Jeová apareceu sobre... Hermanos, sentir a presença de Deus é o mais lindo que há. É o mais hermoso que há. Quando Deus nos toca, Ele nos saca deste mundo e desta terra e nos leva para o cielo. É uma experiência linda e hermosa. Observe, Moisés e Arão eram líderes que estavam liderando o povo para poner em Canaã. Quando o povo está murmurando, quejando-se porque não havia água, não havia água. A Bíblia diz literalmente que agora Moisés e Arão, eles saem e eles vão orar. Quando eles estão orando, a Bíblia diz assim, que a glória de Deus descendeu sobre eles. Isso é lindo, sim ou não? Você se acorda da última vez que a presença de Deus estuvo sobre ti? É bom, irmão. Quantos aqui, não hace falta contestar, pero quantos aqui se acorda claramente o dia que Deus, a graça, a unção, o Espírito Santo vino sobre ti e te tocou? É lindo. Não há como olvidar. Sim ou não? Se acordaram? A glória de Deus vino sobre eles. Então se diz assim, e a glória de Jeová apareceu sobre eles. Sigue. E falou Jeová a Moisés dizendo, agora Deus está falando com Moisés dizendo: Toma a vara e reúne a congregação. Tu e Aarón, tu hermano. Agora diz assim, e habla a la peña, ou seja, habla a la roca, habla. E habla la peña à vista de ellos, e ella dará sua água.
y les sacarás agua de la peña y darás de beber a toda la congregación y a sus bestias. Ahora quero que você ponga atenção, hermano. Deus diz assim a Moisés: toma a vara. Quantos aqui querem ser guiados por Deus? Escute isso aqui. Todos vocês aqui podem entender agora mesmo, problema com finanças, problema no matrimônio, problema com trabalho. Agora mesmo que saia alguém aqui que esteja passando essa situação, aprenda isso. Independente da situação que nós venhamos a passar, Deus sempre quer usar-nos para ser de bendição para Ele e para pessoas. Amém? Moisés também não tinha água. Moisés também estava sem água. Ele também estava com sede. Então, Deus agora disse assim: Moisés, agarra a vara. Agora, pastor, por que Deus disse a Moisés agarra a vara? Porque em Êxodo 17, aqui eles estão entrando em um deserto. Eles estão passando por um processo. Em Êxodo 17, há um cenário parecido a este, onde Deus disse a Moisés para ele golpear a roca com a vara. O povo também está passando um deserto e não há água. Deus disse assim: Moisés, agarra a vara que tu tens na mão e golpeia a roca. E vai sair água. E Moisés, ele golpeou. Como Deus lhe mandou. Ele agarrou a vara e golpeou. E a Bíblia diz que saiu água. Isso está em Êxodo 17. E o povo bebeu água. Agora, em outro cenário, Deus não disse a Moisés a golpear a roca. Deus disse assim: ó, agarra a vara e habla com a roca. Se a ideia é sair água da roca para dar água à gente, por que Deus me está tentando? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta nadie, sim ou não? Parece que Deus agora está tentando a Moisés com a vara em las manos. Porque se a ideia de Deus é que salga água da roca solo por ele hablar, ¿por qué es que Dios pide a él agarrar la vara? Si la idea es que Moisés solo hable y la roca solte agua, ¿por qué es que Dios manda a él tomar la vara? Deus sempre te vai aprovar em obediência. Temos que aprender a ser obedientes. Moisés toma a vara e reúne a congregação. Agora observe a mente de Moisés. Com esta vara, há uns tempos atrás, eu golpeei a roca com esta vara e a roca soltou água. Imagina Moisés, com esta mesma vara outra vez, eu vou fazer a mesma coisa. Toma la vara, reúne a la congregación, tu harán y tu hermano, y hablad a la peña. A vista de ello, y ella dará su agua. Sigue el siguiente versículo, hija. Entonces Moisés tomó la vara, porque Dios mandó él tomar la vara. ¿Es obediencia, sí o no? Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Sigue. E reuniu Moisés a congregação delante de la peña. Foi como Deus mandou. Reúne a congregação delante de la peña. E les dijo. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Sigue. Entonces alzó Moisés su mano. Que ele tinha na mano? Ele alçou sua mano e golpeou lá com sua vara 2 vezes. Ele golpeou a primeira, não saiu água. Que Moisés deveria ser? Deus está transicionando um tempo novo e uma maneira nova. A primeira vez ele mandou eu golpear. Em esta vez ele não mandou eu golpear. Ele mandou eu falar. Então ele golpeou uma. Não funcionou. Ele golpeou 2. E a roca disse, com sua vara 2 vezes, e saíram muitas, e bebeu a congregação e seus. Então,
quero que você aprenda isso, hermano. A igreja tinha sede, sim ou não? Da congregação. Saiu água, sim ou não? Cumpriu um propósito, sim ou não? Pero não de la maneira correta. Não de la maneira correta. As coisas têm que ser como Deus quer, de la maneira que Ele quer e no tempo que Ele quer. Aprenda isso, querido. As coisas têm que ser no tempo de Deus e la maneira de Deus. Então, saiu água, todo o povo bebeu água. Pero não foi como Deus queria. Pastor, pero afinal a gente não foi saciada, isso não é o que importa. Para nós outros sim, para Deus não. Para Deus tem que ser como Ele quer. Porque senão nós outros perdemos a bendição. Pergunta, hermano, para ti. ¿Tú estás moviéndose como Deus quer? Ou como você crê que parece que é correto? ¿É como lo que Deus quer ou como você crê que é correto? Siga. E Jeová dijo a Moisés e a Arão: por quanto não creístes em... Aí está o problema. Por quanto não creístes em... Aí esse é o problema. Por quanto não creístes em mim, para santificar-me delante de los hijos de Israel, portanto, ponga atenção nessa parte, por favor. Portanto, não metereis esta congregação, ou seja, eles, Moisés e Arão, eles iam meter a congregação em Canaã. Não metereis esta congregação em la tierra que les he dado. Pero Deus não dijo que esta gente, Deus não dijo que a congregação não entraria. Deus só dijo, vosotros não os metereis. Em outras palavras, eles irão entrar, pero vosotros irão morir. Eles irão possuir a terra, pero vosotros dois não. Pastor, por que me está dizendo isso? Porque, querido, necessitamos valorar como estamos movendo. De maneira certa ou de maneira equivocada. Agora eu entro no mensaje. Lo que es que te lleva a amar a Jesucristo? Porque es que tú estás en la fe. Porque es que tú estás aquí hoy, esta mañana en la iglesia. ¿Qué es que te mueve? Porque es que te preparaste esta mañana y viniste aquí. ¿Por qué? ¿A causa de qué y de qué razón tú se dices ser cristiano? ¿Cuál es la convicción que tú tienes de lo que usted está creyendo es correcto, sí o no? ¿Cuáles son las garantías de que la fe que tú tienes es cierta, sí o no? Entonces, quiero decir algo a los hermanos aquí, queridos. Necesitamos ajustarnos por dentro para não estar de fora de aquilo que Deus quer para nós outros. Porque todas as vezes que Deus começa contigo uma relação, escute isso, todas as vezes que Deus começa contigo e comigo uma relação íntima, Ele espera de nós outros confiança e obediência. Quando nós outros não confiamos e não obedecemos, se estropeia a relação. Quando você não confia em Deus, deixa de confiar e deixa de obedecer por la circunstância que seja, se estropeia a relação com Deus. E logo restaurar esta relação a vezes cuesta muito. Por isso necessitamos entender que os dias que estamos vivendo, Deus ele está buscando pessoas. Perdão, irmão. Deus ele está buscando pessoas que decidam ser fieles e obedientes a Deus hasta o final. Ser fiel e obediente hasta o final. Amém? Então, há uma coisa que quero que a igreja ponga atenção. E não vou entrar em detalhe porque quero resumir o máximo. Eu falei com os irmãos no culto anterior. A Bíblia diz assim, em Filipenses capítulo 12, vai ponendo aí, Filipenses 12, eu creio que verso 6, está na Bíblia. 5, 6, tá? Creio que é 5. Filipenses 12, 5, creio que é isso.
Observe, dice assim, ó, haja pois em nosotros este sentir, que hubo também em Cristo Jesus. Então, aprenda isso. Em Jesus Cristo houve um sentir. E há que haver este mesmo sentir em nós outros. Agora, a Bíblia vai dizer que sentir é este. Siga. Al cual, siendo em forma de Deus, de Deus, não estimou el ser igual a Deus, como coisa que aferrar-se. Sim. Senão que ele se despojou. Ponga atenção aqui. Ele se despojou de si, tomando forma, hecho semejante a los hombres. Então, eu sei que a igreja aqui já escutaram isso. Eu também já escutei. Dizendo assim que Jesus Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Você já escutou isso? Isso não existe, amém? Jesus Cristo ele foi 100% homem. Isso de que ele era 100% homem e 100% Deus não existe. Se assim hubiera sido, o que ele hizo na cruz não serviria. Porque quem morreu na cruz por nós outros não foi um Deus, foi um homem. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem que foi Adão e saiu por outro homem que foi Cristo. Então, ele era assim lleno do Espírito Santo. Pero no, de isso de ser Deus como ele é Deus, não. Porque ele se despojou. Eu pus um exemplo aqui para os irmãos, eu quero que você entenda claro. A Bíblia diz, irmão, que ele se despojou. Ou seja, ele era Deus, sim ou não? Então, a Bíblia diz que para venir ao mundo, ele era Deus. Então, a Bíblia diz que ele se despojou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus, ele se despojou de sua glória. Diga assim, ele se despojou de sua glória. E se hizo em forma de ser humano, homem. Ok? Você está entendendo o raciocínio? Então, em forma de servo, hecho semejante a los hombres. Sigue. E estando em la condição de... Então, Cristo vino como homem. E estando agora, sem a glória, ele se despojou de sua natureza divina. Estando agora em la condição, que é a condição de um homem? Tem que ir ao banho, tem desejos, tem tentações, siente ofensas. Todo o que um homem siente, ele sentiu porque ele vino na condição de... Se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta a morte. E morte? O sea, ele tuvo que morir. Ele foi obediente hasta a morte. E morte de cruz. Ok. Pastor, que eu tenho que ver com isso? É fácil. Se Jesus Cristo se despoja de sua glória sendo Deus e se converte em homem, ele corria um grande risco de deixar de existir, sim ou não? Porque a paga do pecado é morte. E que se houvera passado Cristo estando em la condição de homem, que houvera passado se ele houvesse pecado? Porque ele não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou. Senão o sacrifício de la cruz não serviria. Ele foi à cruz santo, sem haver cometido nenhum pecado. Nosso pecado foi sobre ele, pero ele não cometeu nenhum pecado. Agora observe. Jesus Cristo, ele não correu um risco de haver hecho se tornado em homem para morrer por nós outros. Esse risco foi muito grande. Porque na condição de homem, ele vino a viver na terra. Ele se despojou de sua natureza divina e se hizo homem como nós outros. Então, o primeiro motivo para que você se apaixone por Jesus Cristo é ter isso claro em seu coração. O primeiro motivo para que você se enamore de Jesus Cristo é saber que, em primeiro lugar, ele corria um risco enorme de haver cometido um pecado, porque ele vinha na condição de homem. E havendo cometido este pecado, número 1, desagradado a Deus e quizás sentença de morte sobre ele também. Então, ele se arriesgou muito por causa de mim, por causa de ti. Porque ele entrou e andou em condições que você e eu andamos. E sabemos que não é fácil manter-se em santidade. Então, como não amar uma pessoa? Como não amar a Jesus Cristo? Sabendo que ele venceu todo aquilo que você e eu não logramos a vencer muitas vezes. E ele venceu por nós outros. E porque ele venceu, nós outros temos acesso a Deus. Então, eu quero que você aprenda a analisar isso. Porque quando você entra no evangelho e na fé, Deus te vai demandar obediência. E quando Deus te demanda obediência, você e eu sempre vamos a questionar, ¿por quê? Que gano? ¿Por quê? E que gano com isso? ¿Por quê? E que eu estou ganhando com isso?
Entonces usted tiene que saber el porqué. El porqué es que usted tiene que obedecer. Porque hubo alguien que se arriesgó el máximo por causa de mí y de ti. E por quanto ele sofreu inúmeros riesgos por causa de mim e de ti, porque ele derrou sua glória e se hizo como nós outros. Por quanto ele se arriesgou por mim, eu também tenho que ter a honestidade de também estar disposto a arriesgar-me por ele. Ele sofreu pérdida por causa de mim, se despojou de sua glória, e eu também tenho que sofrer pérdida por causa de ele. Então, quando a igreja entende isso, começa a despertar um amor por Jesus. Porque já não é uma presença que te toca em um culto profético, ou uma presença que te invade, que te toca em um serviço, senão que é uma consciência de que assim como Ele foi para ti, tu eres para Ele. Assim como Ele hizo por ti, usted lo hace para Ele. Usted não podia vencer certos pecados e Ele venceu por ti. Você não podia hacer certas coisas e Ele hizo por ti. E há certas coisas que Cristo hoje, na condição agora de Deus, que Ele está no céu, Ele não pode fazer, Ele conta contigo. Você lo hace porque Ele não lo pode fazer. Ele não lo pode abraçar um mendigo, você pode abraçar através, Ele pode abraçar através de ti. Você não pode dar, Ele não pode barrar e dar uma palavra a alguém que não crê em Deus. Pero há alguém que crê em seres humanos. Então Ele necessita de um ser humano para que esse ser humano hable com outros e que o que está falando é Cristo falando através desse ser humano. Ele hizo o que nós outros não hemos logrado fazer, para que você também venha a ser coisa aquilo que Ele não lo pode fazer, porque Ele hoje é um Espírito. E isso é sofrer risco. Amém, queridos? Como anda seu amor por Jesus Cristo? Agora, aprenda isso. Jesus Cristo não venceu. Ele não venceu por causa do Padre em si. Aunque ele queria ser a vontade do Padre, que era restaurar o homem caído. Ele venceu. Hebreus, ponga aí Hebreus 12:2. 12:2. Hebreus 12:2. Posto os olhos em Jesus, a quem você tem que deixar os olhos postos? Posto os olhos em Jesus, el autor e consumador de la fé. Agora observe, el cual, está falando agora de ele, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufriu la cruz. Quando Cristo está morrendo na cruz, que há delante de seus olhos? Seres humanos, personas. Por quanto el gozo estava posto delante de ele, ele sufriu la cruz. Porque ele estava morrendo por causa de aquela pessoa que estava delante dele. Ele estava morrendo por ser humano. Então, por causa de aquele ser humano, ele disse, a Bíblia diz, ele sofreu a cruz. Sabe por que a vezes você e eu não sofrimos certas coisas por amor a Cristo, ou ao Evangelho, ou ao Reino? Não sofrimos porque Cristo não está delante de nós outros. Delante de nós outros está a casa, o coche, o auto, a conta gorda do banco com muito dinheiro. Está delante de nós outros muitas coisas, menos Cristo. E quando te toca sofrer a cruz, você não sofre. Porque o gozo que está delante de seus olhos não é um gozo correto e perfeito. Porque são coisas, são dinheiro. Se Cristo está delante de seus olhos, você sofre qualquer cruz por causa dele. Porque é um intercâmbio de unção. Ele vino a morir por causa de pessoas. E delante de ele estava o gozo. Por lo qual o gozo posto delante de ele. Ele sofreu a cruz. E há coisas que os cristianos não sofrem, porque o que está delante de los ojos de eles é qualquer coisa, menos Jesus. ¿Está entendendo, igreja? Então, você tem que buscar alcançar a Jesus Cristo. Como Ele alcançou a nós outros. Tendo os olhos postos em el gozo que estava delante de ele, ele sofreu a cruz. E menospreciou a vergonha, o opróbio. Ou seja, ele estava desnudo. Todo mundo, hermano, sabe este filme, esta película de Mel Gibson, que há um panuelo assim? Não, não existiu isso. Cristo estava desnudo, com seus órgãos genitais, todo mundo vindo. Quando ele morreu foi assim, desnudo, totalmente. Então, por isso ele menospreciou a vergonha.
por causa del gozo que estava delante de ele. Hoje, en el mundo que vivemos, é assim. Olá, hermana, Deus te bendiga, tu eres cristiana. Olá, Deus te bendiga. Hoje a gente tem vergonha de dizer em suas redes sociais que é cristiano. Las personas hasta amistades, nuevas amistades, lo último a ser descobrido em essa amistade é que fulano é um cristiano. Lo que primeiro deveria ser apresentado não é. Muitas pessoas hoje fazem amistades e o último a ser revelado é que a pessoa, tu eres cristiano. Bueno, eu fui na igreja. Então, tem vergonha. E Cristo, ele não teve vergonha. Ele menospreciou a vergonha. Que vergonha, pastor? Um Deus agora, alguém que deixou toda a sua glória, e agora está sofrendo humilhação como um ser humano, por causa de alguém. E nós outros não queremos sofrer nenhuma humilhação, nenhuma vergonha por causa de ele. Como é isso? Ele sofreu todos os riscos, todos os danos. E nós outros não queremos sofrer nada. E depois queremos que Ele nos conteste todas as nossas orações. Quantos estão entendendo o que Deus está falando esta manhã? Então necessitamos ajustar nosso amor por Jesus. Necessitamos, querido. Necessitamos saber que vale a pena servir a Deus. Quando venga um cansaço, quando venga algo assim, você traga a sua memória, uau. Ele deixou de ser Deus por causa de mim. Sabe aquela frase bastante conhecida em nosso meio que é assim? Porque de Ele, por Ele e para Ele são todas. Hoje nós outros falamos isso, sim ou não? Porque de Ele, por Ele e para Ele. Então, nós mandamos isso para o cielo, porque de Ele, por Ele e para Ele são todas. Agora quero que você imagine esta mesma frase ao revés. Imagine agora Jesucristo assim. Jesucristo no cielo, Deus, não? Assim, como um Deus. E agora quero que você imagine, amém, queridos? Para você compreender e que você se enamore mais por Jesus. Jesucristo no cielo e o Padre disse assim: Hijo, vem comigo aqui em minha oficina, em meu despacho. Imagine agora Jesucristo entrando na oficina do Padre. Imagine agora Jesucristo com o Padre. E Jesucristo disse assim: Papá, quero fazer tu vontade. Eu quero ir como homem e restaurar o homem caído. Imagina agora o Padre dizendo assim: Hijo, só há uma maneira de fazer isso. O pecado entrou por Adão e Adão estava na condição de homem. Tu tens que ser um ser humano para restaurar o homem caído. Porque o pecado entrou por um homem, tem que sair por um homem. Imagina agora Jesus dizendo: Papá, não passa nada. Eu posso convertir-me em homem? Eu imagino Deus dizendo assim a Cristo. E eu imagino: sim, mas você tem que despojar de toda a sua glória. Tem que despojar de toda a sua natureza divina e ser-se homem e servo. Aqui todo mundo te serve. Allá na terra você vai ter que servir a todos. Aí pensa, irmão, vê calculando. Imagina agora Cristo dizendo assim: ok, tenho que ser homem, ok. Que mais? Ok, e em la condição de homem, hijo, não podes pecar. Não podes cometer nenhum pecado. Porque se tu cometes um pecado, deixa de ser. A paga do pecado é morte. Ok, papai. Hace o contrato e vou firmar o contrato. É mais ou menos assim, querido. Para que você entenda, amém? Agora, eu quero que você imagine agora Jesucristo quando ele faz esse acordo com o Padre. Imagina isso. Ele fazendo este acordo de ter que despojar de sua glória e não podia cometer nenhum tipo de pecado, senão não servia. Imagina agora Jesucristo tendo que deshacer de sua glória. Ele deshace de sua glória aí. E ele se convierte em carne. Para logo depois venir Maria. Pensa nisso. Agora se imagine todo o cielo inteiro, todo o cielo inteiro, los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todo o cielo, mirando a Jesucristo se despojar de sua glória.
Imagina agora um anjo dizendo a outro: ¿por que ele está fazendo isso? Agora imagine os ángeles mirando a la tierra. Todo isso. Porque por causa de eles e para eles é que Cristo está fazendo o que Ele está fazendo. A glória sempre é de Deus, mas você não pode perder a consciência que Ele se despojou de sua glória e se hizo um homem. Não foi por causa de Deus em si, sino porque Ele quiso ponerte como hijo de Deus. Então, você não pode negar o amor de Jesus por ti. Você não pode menospreciar o amor de Deus por ti. Eu considero que todo o que Cristo hizo por causa de que Ele queria honrar seu Padre. Padre, seja-me tu vontade. Ele queria cumprir a vontade do Padre. Pero de igual maneira que Ele queria cumprir a vontade do Padre, não há como ocultar que Ele me amou. Porque Ele tomou meu lugar. Eu amo a Deus porque Deus, Ele não menospreciou seu Hijo, ao ponto de poner em morte em cruz. Pero eu não é como negar meu amor por Jesus, porque Ele hizo aquilo que eu sei que é difícil fazer. Ele renunciou sua glória e vino a morir por mim e vino a morir por ti. E isso, a igreja tem que considerar. Nós necessitamos literalmente considerar isso. Porque aunque suene assim algo tão superficial, porque não logramos alcançar literalmente a dimensão da profundidade disso. Porque agora imagina Jesucristo se deshaciendo de sua obra e todo o cielo dizendo: Ele se deshizo de sua glória. Imagina um mundo dizendo ao outro: pero por quê? Por causa daquele ser humano lá que está caído, lá em Madrid. Por causa daquela pessoa allá. Uau, por causa de eles. Por causa de eles, Ele se está deshaciendo de sua glória para restaurar estes. Então, nós valemos algo para o Senhor. Porque não se trata só de cumprir a vontade de Deus. Se trata de dar para nós um lugar no cielo. Então, hermano, se isso não é suficiente para que você ame a Jesus Cristo, é porque você todavia não parou para analisar o quanto Ele sofreu por nós. Então, o pecado, o sofrimento de Cristo não se mide só na cruz. E na cruz tardou 2 dias e meio, 3 dias, 3 dias. Pero Jesus Cristo, Ele sofreu 33 anos e meio. Na cruz tardou 3 dias, a crucificação. Pero Ele sofreu 33 anos e meio. ¿Sabe o que é isso? Ser tentado, porque Ele vino na condição de homem. Ser tentado e não pecar. Você que está aqui esta manhã, se você tem um problema com qualquer tipo de tentação de pecado, você sabe o quanto é difícil vencer este pecado. E Cristo tuvo que vencer várias tentações. Então, é considerável o que Ele sofreu na cruz. Claro que sim. Pero Ele passou 33 anos e meio, sofrendo também com outras coisas. Porque Ele vino na condição de homem. E em la condição de homem, o mesmo que passa contigo, passou com Ele. A diferença é que Ele sabia tirar o freno de mano. E você sabe que resistir à tentação é um sofrimento. Você que tem um problema, que cada X tempo você cai no pecado, pense nisso agora. O dia que você se sienta incitado por cometer outra vez este pecado, quer ser uma mentira, o que seja, tenta resistir este pecado, você vai ver que dolor é. Você lutar contra a sua alma. Jesus Cristo, Ele lutou tanto contra a alma dele, que a Bíblia diz que Ele sudou sangue. Para cumprir uma vontade. Por causa do Padre e por causa de nós outros. Então, medir que o sofrimento de Cristo, lo mais alto é na cruz, não é o certo de todo. Porque antes de Ele morir na cruz, Ele teve uma vida que é vencer pecado. Que é vencer tentação. Porque a Bíblia diz claramente, Ele vino na condição de homem. E o mandato de Deus era servir. Aí aquele que não necessitava servir, agora tem que servir. El ser Deus divino que não tinha hambre, agora tinha hambre. A Bíblia diz que ele tinha hambre. Aquele que nunca se cansou, a Bíblia diz que em um dado momento, indo de caminho a Samaria, ele cansa e senta.
Aquele que nunca necessitava de um ser humano, agora passou a necessitar de pessoas. Aquele que mandava e o que ele mandava sucedia, agora tem que esperar gente de boa vontade. Isso é um sofrimento, irmão. Aleluia. Aleluia. Pense este ponto de vista. Uma mente humana sendo golpeada para provar coisas novas. E ele tendo que resistir por obedecer ao Padre e por honrar a nós outros. Porque se ele falha, nós outros não teríamos acesso à redenção. Solo não ama a Cristo quem não entende estas coisas. Então não se trata de ser cristiano evangélico. Se trata de entender que houve alguém que correu um grande risco, por mim, que não se pode medir. De igual maneira, eu também não vou andar medindo nada por causa dele. Isso se trata do evangelho. O cristianismo e o evangelho se trata disso. Houve alguém que não mediu esforços por causa de mim. Ele deu a cara por mim, ele invertiu por mim, ele renunciou por mim, se deshizo por mim, se desgastou por mim. De igual maneira, eu não ando medindo esforço por ele. Porque todo lo que usted haga por amor a Jesucristo não se compara a lo que ele hizo por amor de ti. Aleluia. Amém, querido. Então, usted tem claro que ele se despojou. E a Bíblia diz clara que ele tinha o gozo, o sumo gozo delante de ele. Quem era o gozo? Nós outros. Então, se Cristo venceu a cruz mirando a nós outros, como nós outros vamos vencer também mirando a ele? Pero ele tem que ser seu motivo, porque tu fuiste o motivo de ele. Aleluia. Nós outros hemos sido o motivo que ele se despojou. E ele tem que ser o motivo que nós outros vengamos a despojar-nos de nós outros. Aleluia. Amém, queridos. Ponga aí, agora esta parte é linda, irmã, esta parte é assim, eu em casa, eu oro muito, eu quando medito este texto em casa, é meu tempo com Deus. Ponga aí Juan 17, versículo 1 adelante. Aleluia. É lindo, Jesucristo é lindo. Observe agora Jesucristo aí. Estas coisas falou Jesucristo, e levantando os olhos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Ei, irmão, pensa que alegria. La hora ha llegado. Glorifica a tu hijo, para que também tu hijo te glorifique a ti. Sigue. Como has dado potestade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que le diste. E esta é a vida eterna, que te conozcam a ti, el único Deus verdadeiro, e a Jesucristo a quem tu has. Então, você só conhece a Deus por causa de Jesucristo. Se alguém se atreve a dizer, eu conosco a Deus, só conhece a Deus por causa de Jesucristo. Siga. Agora, te he glorificado em lá, te he glorificado em la tierra. He acabado a obra que me diste que hiciese. He acabado a obra. He acabado a obra que me diste que hiciese. Sabe qual é a obra? Te acordas dele cenário que eu disse aqui? Firma aqui um contrato, hijo. O contrato é este: tu tens que barrar como ser humano e não pode pecar. Para que eu possa restaurar. Essa é a obra. A hora que está dizendo assim, ó, papá, acabei a obra, cumpri o que estava no contrato. Agora sigue. Agora pues, Padre, glorifica-me tu ao lado tuyo, com aquella glória que tuvo contigo antes que o mundo fosse. Aí Cristo está agora delante de Deus dizendo assim: Senhor, papá, cumpri o contrato. Eu venci, terminei a obra que me encargasse. Vim a morir por el hombre e não cometi nenhum pecado. Agora,
la ropa que yo despojé. ¿Te acuerdas que Filipenses dice que Ele se despojou de su gloria? Pues entonces, yo me despojei de mi gloria. Ahora, dame outra vez a glória que eu despojei de ella para cumprir o propósito. Devuélvame a glória que eu tinha. Que passa agora? Que passa agora que Jesucristo, quando Ele ressuscita e sube ao Padre, Ele recebe outra vez a glória que Ele tinha. Ok? Agora, todas as vezes que você quer ir ao Padre, você não vai por si solo. Você vai por lo que Cristo hizo por ti. Então, quando você entra delante do Padre, o Padre não te vai receber por ti. Ele te vai receber por lo que o Hijo hizo por ti. Porque se entende que agora você também vive por causa do Hijo. Porque o Hijo viveu por causa de ti. Quantos estão entendendo esta dinâmica? Quantos aqui querem esta manhã nascer uma aliança com Deus, um voto? E o voto é esse: Senhor, graças. Porque Ele se despojou de sua glória e se vestiu de ser humano. E hoje você está vestido de ser humano e Ele te dá o privilégio de você vestir-se da glória dele. Ele quitou de sua glória e se vestiu de ser humano. E agora nós outros seres humanos podemos quitar nossa vestimenta de ser humano e revestimos de glória. Porque a Bíblia diz assim: despojai-vos, pois, del viejo hombre que está viciado em los costumbres del mundo. E vestivos, pois, del nuevo hombre que é a imagem de Deus, que é Cristo Jesus. É possível. Você decide que roupa você anda. Pastor, qual é a diferença? Que quando você nega-se a si mesmo, e você aceita a Cristo, você já não vence por sua força, senão por la força de Cristo que está em ti. Aleluia, ponga-se de pé, queridos. Senhor, põe em nós outros, Senhor, a compreensão e a revelação de lo que é necessário. Deja esta parte aí. Agora, pois, Padre, glorifica-me tu ao lado tuyo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo fosse. Tu gloria me envuelve, restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia me envuelve. Quiero por siempre estar ante tu majestad. Sim, Jesus. Quero que você pense agora Jesus Cristo, irmão. Monte aí em sua mente. Creia aí em sua mente agora um cenário. Pense aí a sua maneira, a sua fé, a maneira que a sua fé alcance. Quero que por um momento a irmã vai estar adorando. Quero que você pense agora. Pense assim, irmão. Leve sua mente a isso. Pense agora Jesus Cristo se despojando de quem Ele era. Todo poder, toda glória, toda honra e o céu. Imagine agora como se saca uma roupa, Ele se despojando de sua glória. E Ele entrando na condição que tu estás hoje, de ser humano, limitado, com limitações. Quero que você agora pense isso. Entre em este lugar, por la fé. Pense agora em aquele que é glorioso, majestuoso, poderoso. Ele agora ele entrando na condição do homem,
por causa de mim, por causa de ti. Restaura mi corazón. Pense ele agora negando-se a si mesmo. Sana mi mente. Ele negou ele mesmo, ele era Deus, ele deixou de ser Deus. Por isso ele disse assim: quem quer ser meu, tem que negar-se a si mesmo. Porque para hoje eu poder ser tuyo, eu um dia tuve que negar-me a mim mesmo. Você só pode dizer assim: ó, Jesucristo é meu, só porque ele entrou na condição sua. E ele pode dizer que tu eres de ele quando você entra na condição de ele. Como assim? Despoje de sua glória. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tu eres Deus, sim, sou Deus. Então, se queres bajar, hijo, negue-se a sua natureza divina. Negue-se a si mesmo e tome forma de homem. Tome forma de siervo. Negue-se a si mesmo. Deus disse assim: negue-se a si mesmo e tome uma forma divina, guiada por meu Espírito, guiada por meu Espírito, guiada por meu Espírito. Restaura mi corazón. Deus é santo. Deus é santo. Para ele ser um ser humano, ele necessitou ser lleno do Espírito Santo. Para não pecar, ele teve que ter a ajuda do Espírito Santo. E você, para ser santo, necessita da ajuda do Espírito de Deus. Restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia. Hijo, papá, eu quero, papá. Manda que eu vou a restaurar. Vou a dar-te hijos. Eu me nego a ser o unigênito. Me nego, papá, a ser o único. Me nego a ser o único, papá. Me nego a ser o unigênito, porque eu quero ser o primogênito, o primeiro de muitos. Pero, hijo, para ello es necesario, hijo, negar-se quem tu eres. Es necesario, hijo, dejar de ser quem tu eres. Tiene que despojar de su gloria, hijo. Tiene que despojar de su gloria. Papá, não passa nada. Eu não quero nada que aferrar-me. Eu quero despojar-me de minha glória, para não ter nada que aferrar. E mais, papá, quero estar na condição de homem. Eu quero viver na condição de homem, papá, na mesma condição de homem. E quero servir, não quero ser servido. Quero servir, papá. Porque por meio de mim vai venir a muitos. Hermano, pensa nisso. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu imagino os cielos desesperados, os ángeles desesperados. Pero, por que ele vai fazer isso? Será que vale a pena correr o risco? Será que vale a pena correr o risco? Eu imagino os ángeles, um dizendo ao outro: será que vale a pena correr o risco? Eu imagino Jesus dizendo: pode sacar, papá, saca. Saca minha glória. Saca minha glória, não quero. Porque eu vou a por eles. Em uma convicção e nada mais. Em uma convicção e nada mais. E a convicção é esta, Padre: que tu amou eles de tal maneira, de uma tal maneira, que tu entregaste a su único Hijo, para todo aquel que
Creia! Foi sobre Não se nós. perca, mas tenha a vida eterna, Nem papai. sobre o que Saca de podemos mim, fazer. saca de tudo mim, sobre papai. você, Saca a tudo glória. para você. Saca el poder. Y hazme hombre. Nunca fue sobre nosotros, nem sobre o que Oh, meu podemos Deus. fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Oh. Ei, ah. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você. Hosana, Hosana, Hosana en las mayores alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las mayores alturas. Hosana. Hosana en las mayores alturas. Porque de Él, por medio de Él, para Él son todas las cosas. Quero que usted imagine isso. Aqui, filho. Quero que você imagine isso. Imagine você falhando com Deus. Imagine você pecando contra Deus. Todos os meses. Aí, você peca. Você peca uma vez. Aí depois você se levanta, sigue andando, peca outra vez. Aí depois você sigue andando e peca outra vez. E de repente, sabe o que passa? O Espírito Santo disse assim: já não posso mais tocar em ti. Já não posso mais guiar-te. O Espírito Santo disse: já não posso mais ter parte contigo. Aí eu quero que você imagine agora Jesus Cristo dizendo ao Espírito Santo: amigo Espírito Santo, realmente não é fácil. Eu estive em este lugar. Pero sabe que, amigo Espírito Santo? Imagina Jesus Cristo dizendo isso. Já que tu não podes fazer por eles, haga por mim. Porque tu estuviste comigo, Espírito Santo, em la terra. E tu viste o quanto eu sofri para vencer o que eles não estão podendo vencer. Já que tu não podes fazer por eles, haga por mim. Levanta-lhe uma vez mais. Ajuda-lhe uma vez mais. Inspira-lhe uma vez mais. Convença-lhe uma vez mais. Convença-lhe uma vez mais. E agora, escute isso. Imagina agora o Espírito Santo dizendo assim: Jesus, pero eu vou levantar ele outra vez. E vou levantar outra vez e vai cair outra vez. E se eu o levanto agora e ele cai outra vez? Imagina o Espírito Santo dizendo a Jesus: o que eu vou fazer se cai outra vez, Jesus? E Jesus Cristo dizendo a ele: imagina isso. É fácil, Espírito Santo. Se ele logra cair outra vez,
Inspire a Ele um motivo, uma motivação que vai fazê-lo levantar outra vez. Imagina o Espírito Santo dizendo: que motivação? Dile a Ele: a este que está caído, que por causa de Ele, eu despojei de toda minha glória, me hizo homem, vivi uma vida 33 anos e meio sendo tentado, resisti todo o pecado por causa de Ele, e não desisti. Diga a Ele que também não desista, que Ele se levante uma vez mais, pero que agora se levante teniendo os olhos postos em mim, porque teniendo os olhos postos em Ele foi que eu venci. Por isso todas as vezes que você quer parar, há uma voz em seu interior dizendo: mire uma vez mais para a cruz, mire uma vez mais para o autor e consumador de sua fé. Por isso que todas as vezes que Deus quer levantar-nos, Ele não nos levanta exortando, Ele nos levanta consolando, dizendo: mire aquele que é o autor e consumador de sua fé, mire aquele que renunciou todo por ti, não desistiu. Levante uma vez mais e siga caminhando. Aleluia, aleluia. Porque de Él, por medio Aleluia. de Él, para Él son todas Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Teniendo pues firmes los ojos postos em Jesucristo, el autor e consumador de nossa fé, venceremos todos os obstáculos. Seguiremos adelante e jamais pararemos. Nos enamoraremos de Ele mais e mais. Lo que Ele hizo é suficiente. Lo que Ele hizo é suficiente. Lo que Ele hizo é suficiente. É suficiente lo que Ele hizo. Lo que usted tiene que hacer y yo solo rendirse a Él. Solo rendirse más y 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 más. Más y más y más y más. Más y más y más. Más y más y más. Oh. Pastor, está difícil. Vai haver uma voz no cielo que vai dizer assim: siervo bueno, sierva buena y fiel. Entra, entra, entra para el gozo eterno. Observe, entra para el gozo eterno. Servir a Jesucristo são gozos momentâneos. Agora você se alegra com Ele. Pero amanhã, lunes, Satanás se levanta contra ti. E não é sempre que sua fé alcança a ver a Cristo. A Bíblia diz que Ele tinha o gozo delante de Ele, que somos nós outros. E nós outros, às vezes, não logramos ter Ele delante de nossos olhos todos os dias. Ele é nosso gozo. Assim como nós outros somos gozo delante de seus olhos, Ele também tem que ser gozo delante de nossos olhos. Pero quando você permanece fiel, Ele está dizendo assim: hijo, a partir deste dia, eu estarei delante de ti eternamente. Então, quando Ele diz entra para o gozo eterno, agora já não é mais um gozo momentâneo, querido. Não é só gozo em um culto, não é só gozo em um final de culto, não é só um gozo, não é só a presença de Ele em eventos, senão que vai ser a presença de Ele 24 horas no dia e no aire. Ele vai dizer: entra para o gozo eterno de su Senhor. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Voy a terminar. Levante suas manos. Eu espero que esta palavra tenha hablado com seu coração. Eu espero que esta palavra tenha hablado contigo. Que o amor de Deus Padre, a graça do Hijo e as dulces consolações do Espírito Santo estejam sobre ti. Que Deus te bendiga, que Deus te guarde, que Deus te prospere e que Deus haga resplandecer ante seus olhos a glória de Ele. Pase lo que pase, nunca se olvide que Ele se arriesgou por ti. E vale a pena também nós arriesgarnos por Ele. Dá-lhe um forte aplauso a Jesus. O serviço está terminado.